Meus amigos, segue a saga. Flamengo, no domingo retrasado, estava jogando contra o Bayern de Munique e agora está vivendo um momento para lá de conturbado. Foi uma semana muito confusa para o rubro-negro. Perdeu para o Bayern, perdeu o Pulgar machucado, perdeu o Gerson, que foi para o Zenit. Depois teve todo aquele imbróglio lá da possível venda do Pedro, a notícia lá do Mauro César, toda aquela crise que foi gerada ali com aquela questão que, bom, vamos deixar as coisas bem claras logo, né? O Boto falou mais que podia, falou mais do que devia. Foi falar do Pedro ali de graça com o Mauro, né? O Mauro estava perguntando de Okafor, estava falando de outro assunto, e o Boto resolveu ali dar com a língua nos dentes, falar demais. Não se sabe muito bem porquê, a gente pode especular aqui se ele fez para testar uma temperatura da torcida ou se fez, sei lá por quê. Nem é o caso aqui, nem estou aqui para falar sobre isso, para julgar isso, né? Mas, enfim, a semana foi conturbada, né? Porque além de tudo, depois dessa questão do Pedro, veio o anúncio da chegada, da provável chegada do Mike Johnston, o irlandês, e aí dividiu a torcida de novo ficou revoltada, ficou chateada, e agora vem a notícia de que ele não vem mais. Ontem o meu amigo Bruno Castanha, um abraço pro Castanha, entrou ao vivo, em live no canal dele, trazendo essa bomba. O Júlio Miguel Neto também trouxe lá, os dois conseguiram essa informação, a turma do GE também apurou, trouxe na noite de ontem, na madrugada, falando sobre essa questão da desistência do Flamengo em trazer o Mike Johnston. Eu quero falar sobre isso, quero me debruçar sobre esse assunto. A gente vai falar um pouquinho menos sobre tática hoje, mas vamos falar sobre tática também, mais no final do vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o Carrascal, parece que está um pouquinho mais difícil de trazer aí, o Dinamo de Moscou fazendo jogo duro. E eu quero falar de tática quando for falar do barco, tá? A gente precisa falar um ponto importante aqui taticamente sobre o barco, porque é importante a gente contextualizar aqui onde é que ele está jogando atualmente. Vamos falar sobre isso mais na reta final do vídeo. Vamos começar primeiro com essa questão aí do Mike Johnston, tá? Antes da gente seguir, quero obviamente pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, que é muito importante, ajuda muito aqui o nosso trabalho, tá? Então deixa o joinha aí, também se inscreve no canal, muito importante que você se inscreva no canal, ajuda muito aqui o nosso trabalho, e também te recomendo o curso Explorando o Jogo do LabFoot, com o cupom FALANDO20, você paga muito mais barato, tem 20% de desconto num curso que já é barato, que vai te ensinar ali muita coisa sobre futebol, é uma introdução à análise de desempenho, você vai aprender ali o que é uma organização ofensiva, uma organização defensiva, vai ter um primeiro contato com a análise de desempenho, você vai ter uma nova visão sobre futebol, você vai ter uma nova experiência ao assistir jogos de futebol. Então, eu recomendo muito o Explorando o Jogo, foi o primeiro curso que eu fiz, para depois, obviamente, fazer outros. Então, recomendo demais, o LabFoot é parceiro aqui do canal, então entra aqui na descrição desse vídeo, vou deixar também aqui no comentário fixado, tem um link para você adquirir o seu curso de plano do jogo, e com o cupom FALANDO20 você vai ter 20% de desconto. Não é pouca coisa, é muita coisa, tá? Gente, então, vamos lá. Semana confusa, complicada para o rubro-negro, com muita coisa acontecendo, né? Bom, vamos nos ater mais aos fatos mais recentes, que é, primeiro, essa desistência de trazer o Mike Johnston. Por que o Flamengo está desistindo, né? Porque o Boto está enfraquecido, o Boto está sem moral nenhuma, tá? E por que é que o Boto está sem moral nenhuma? Porque a gente sabe que foi ele que resolveu, de graça ali, falar para o Mauro César Pereira que venderia o Pedro por 15, que o Pedro não valia nem isso e tudo mais. E é claro que isso tem um reflexo dentro do elenco, dentro do clube. O presidente deve ter ficado muito chateado. O Felipe Luiz deve ter ficado muito chateado. Ele perdeu a confiança de todo mundo lá dentro. Ah, então demite. É complicado demitir também, né? Porque ele está dentro ali de um processo, está enfiado dentro de um processo ali de trabalhar o que é importante para o clube. O Zé Boto, ele é um profissional competente no que diz respeito a processos, a conhecer mercado. O Zé Boto entende de mercado, entende de bola. Ele é um profissional competente nesse sentido, tá? Agora, ele tem se mostrado, sim, um mau gestor. Ele tem se mostrado um cara que está falando demais, está meio pavão, dando entrevista demais, falando demais com a imprensa internacional, fala de um jeito com a imprensa internacional, fala de outro com a imprensa brasileira. Para mim, ele tem sido uma decepção. As últimas semanas, especialmente, tem sido uma decepção. Assim, a postura dele, algumas coisas que ele tem falado, especialmente essa questão lá do vazamento dessa informação. Gente, assim, você pode até acreditar que não foi, tá? Mas se você ler o print com atenção, você vai ver que foi ele que falou. Tá bem claro, já tá desenhado. Então, assim, tá, para mim isso não tá em debate. Então, assim, ele deu um mole gigante, né? Deu um mole gigante e perdeu a força dentro do clube, tá? E, assim,
ele perder a força faz todo sentido. Ele tá enfraquecido mesmo. E assim, ele merece estar enfraquecido, esse é que é o ponto. Então, assim, tem que esperar um pouco, as coisas passarem, as coisas se acalmarem. E aí, uma coisa que me incomodou também foi, cara, é claro que o nome do Mike Johnston ia gerar polêmica, ia dividir a torcida. É claro que a torcida ia ficar dividida aí, é claro que isso ia ser uma panela de pressão. Então, será que não dava para ter segurado um pouquinho? Achei o timing péssimo. Eu acho que eu comentei isso com vocês na live que eu fiz sobre o Mike Johnston no sábado. Comentei isso também com os membros do canal, no nosso grupo aqui do WhatsApp dos membros. Aliás, se você quiser virar membro, também tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Vire membro para a gente poder trocar ideia lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu troquei essa ideia com eles. Eu falei, olha, eu acho o timing péssimo, porque tá vivendo um momento de ebulição, né, com a questão da venda do Gerson, com tudo que estava passando já, com a questão do Pedro, e aí vem um nome polêmico, vem um nome que vai dividir a torcida. É claro que a temperatura vai subir mais ainda, então tinha que ter segurado. Eu não sei quem foi que soltou, não sei como é que essa informação vazou, mas tinha que ter segurado. Então, realmente o timing foi péssimo e o Boto tá pagando pelos próprios erros, assim. A verdade é essa. Eu não demitiria, tá? Embora tenha ficado muito decepcionado, sim, porque eu acho que tem funcionários e funcionários. Ali depende do escalão do funcionário, dependendo do caso ali, você tem que realmente demitir ou não. Né? Se o cara tem uma importância muito grande ali, ele está enfiado dentro do processo, seria um grande retrocesso em todo o processo do Flamengo de scout, de gestão do futebol, mandar o Boto embora, poderia ser até pior do que somente deixar ele um pouco enfraquecido mesmo, esperar um pouquinho de tempo passar e depois retomar o trabalho. Né? Ele, espero que esteja pedindo mil desculpas pro elenco, pro Felipe, pro BAP, pro Pedro. Espero que ele esteja fazendo isso, né? Porque realmente é caso de pedir mil desculpas 1000 vezes. Vocês me desculpem porque realmente eu errei, falhei. Então, esse é o ponto assim crucial dessa história do Mike Johnston, né? O Flamengo que disse que ia não mais tomar decisões políticas, não mais tomar decisões através da temperatura da torcida em rede social, se viu obrigado nesse momento a fazer isso. O BAP se viu obrigado porque o diretor de futebol está completamente enfraquecido. E eu, embora discorde de que o Flamengo tome decisões desse tipo, até de alguma forma entendo. Né? Não é para tomar, é errado. Não se toma decisão com temperatura de torcida. O BAP não pode chegar lá e falar: olha, eu não vai trazer porque eu não quero. A política do clube não pode mandar, não pode decidir, não é assim que as coisas funcionam, não pode ser assim. Mas por outro lado, o cara tá tão enfraquecido, Zé Boto, que a gente até de alguma forma entende. Né? Então, assim, é o momento que isso não poderia acontecer. Esse não era o momento para você levantar um nome desse, porque poderia acontecer o que aconteceu. O Flamengo voltando ali aos tempos em que tomava decisões a partir do que vem da torcida, da temperatura da torcida, de rede social, enfim, de tudo, da mídia e tudo mais. Então, eu lamento muito, porque não é assim que tem que fazer futebol, né? Não é assim que a gente espera que o Flamengo faça a gestão do seu futebol. A gente espera que isso não se repita, não só com o Boto, mas também com a questão do Flamengo tomando decisões políticas em relação a contratações. Bom, agora já foi, o caldo já está entornado, já o leite já está derramado, então não adianta, tem que seguir e agora é gerir essa crise, né? Esperar o tempo passar, assim, o torcedor tem memória curta também, né? E não é só aqui no Brasil, não, o torcedor de forma geral tem memória curta, então daqui a pouco também passa, esquece e as coisas vão seguindo, o Flamengo vai retomar o caminho das vitórias, a gente espera e aí as coisas vão se acalmando, né? Enfim, sobre o Michael Johnston que eu queria falar isso, eu acho que o Boto realmente merece estar enfraquecido porque ele se meteu nesse problema, tá? Bom, Carrascal, rapidamente fala sobre o Carrascal também, não tem muito para falar não, parece que o Dínamo tá pedindo garantia bancária, parece que o Dínamo não entendeu ainda que o Flamengo é um time que não precisa, né, um clube, né, perdão, que não precisa muito se preocupar com isso, né, o Flamengo é um time que, é um clube, perdão, novamente, é um clube que paga bem, que tem dinheiro, que, né, assim, esses russos são muito chatos, cara. Acho que o Flamengo devia repensar essa questão de negociar com o russo, porque realmente eles são insuportáveis, cara. Eles são insuportáveis. Estão tratando o Flamengo como se fosse um clube qualquer, de esquina, que não vai ter dinheiro para pagar. Tá falando de um clube que fatura 1,4 bilhões, 1,3 bilhões, sei lá, por ano, né? E tá com o cofre cheio agora, acabou de vender o Gerson à vista por 25 milhões de euros. Então, que chatice é essa, né? Esses caras são muito chatos. Então, vamos ver como é que o Flamengo vai fazer a gestão disso, como é que vai ser essa questão do Carrascal. Acho que, no fim das contas, o Flamengo vai acabar trazendo o jogador, independente da chatice dos russos, né? Que eles são realmente insuportáveis. E falando sobre o Barco, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre tática. É importante a gente falar sobre o Barco, por quê? Porque lá no Spartak esse ano agora, ele estava atuando numa posição diferente da que ele vinha atuando, do que a gente espera que ele atue no Flamengo, melhor dizendo, né?
Então, assim, ele vem para jogar na do Arrasca ou na ponta esquerda, para ser um ponto esquerda que vai interpretar a função como um meia, né? Como eu chamo aqui, como eu já falei para vocês, um ponta construtor. Como fazia o Gerson, né? Só que do outro lado do campo, um 10 atuando pela esquerda, trabalhando mais por dentro, mas partindo da esquerda, marcando como um ponta pelo lado do campo também, né? Não era isso que o Barco estava fazendo, tá? O Barco estava jogando no 4-3-3 barra 4-1-4-1. Então, vou deixar aqui algumas imagens para vocês enquanto eu estou falando, vou deixar algumas imagens aqui para vocês de alguns lances que eu já peguei do Barco, que eu já comecei a estudar um pouquinho sobre esse jogador, e inclusive estudando sobre ele, que eu entendi esse contexto tático que ele está inserido nesse momento. Ele está jogando 4-1-4-1 barra 4-3-3. Então, a maioria das ações é fora do bloco. Você vê quase todos os momentos em que ele decide, em que ele consegue jogadas mais incisivas, ele vem de fora do bloco, conduzindo a bola, arrastando, achando um passe dentro. O time joga bastante em transição também, tem muito lance em transição. Então, nesse momento, tá? Nesse último ano, inclusive, que ele teve ótimos números, né? Os números dele impressionam, mas ele estava num outro contexto. A gente precisa colocar isso em perspectiva. Eu acho que qualquer análise sobre o Barco, nesse contexto tático que ele estava agora, atuando fora do bloco, volto a dizer, fora do bloco, em nenhum momento, ou nenhum momento não, mas quase nenhum momento ele estava de costas, no entrelinhas, como joga o Arrasca, como um segundo atacante muitas vezes, muito próximo do 9, ou aberto pela ponta como ponta, mas que vai trabalhar construindo, mais associando do que em força. Não, assim, se você procurar muito, como eu realmente fiz, você vai achar algumas ações dele um pouco mais aberto, mas se você olhar, ele quase sempre está mais recuado. Tá? Então, é diferente do que se espera que ele vá atuar no Flamengo. Então, a gente precisa entender isso. Ele atuou assim no River, mais por dentro, já atuou como um ponta mais aberto? Sim, ele já esteve nesse contexto. Então, vou até olhar com mais calma, que eu ainda não consegui parar para olhar, esse contexto dele no River, jogando de costas, jogando mais por dentro, jogando mais próximo do 9, ou aberto como um ponta construtor. Para a gente entender agora, o que a gente precisa saber, deixar bem claro o Barco estava jogando num outro contexto, uma outra forma. Tá? Então a gente precisa entender que ele estava com números bons, mas atuando em outro contexto. Então a gente precisa entender isso para a gente poder depois, eventualmente, se ele chega no Flamengo, a gente está preparado para isso. Não é que ele não vai render entre linhas, mas ele apresentou na última temporada números excelentes, atuando num outro contexto tático. Tá? É importante a gente falar sobre isso. Sempre fora do bloco, de uma outra forma, de uma outra maneira, tá? E atuando bem, mas não é a forma como ele vai atuar no Flamengo. Beleza? Gente, hoje foi um pouquinho mais opinativo, hoje foi menos denso o conteúdo tático aqui, tá? De vez em quando a gente vai se permitir esse tipo de conteúdo aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever no canal. Comenta aqui o que você acha disso tudo que aconteceu no Flamengo nos últimos dias, dessa história do Mike Johnston, se você concorda comigo sobre essa questão do Boto, né, enfraquecido, que merece estar enfraquecido. E até o próximo vídeo. Aquele abraço, saudações e eu fui.